Deuteronômio 31, a partir do versículo 1 até o versículo número 8. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu o farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes. Meus irmãos, toda jornada de liderança, ela possui um começo e um fim. Às vezes, quando a gente enfrenta a liderança, a gente talvez não pense a respeito do final. Mas, bem verdade dizer que ele chega para todo mundo. Nesse momento, estava chegando justamente o final da carreira que Deus propôs à vida de Moisés. Por outro lado, estava iniciando a carreira que Deus propôs ao jovem Josué. Mas tanto no início como no final, meus irmãos, nós vamos ter a necessidade de escolher uma liderança. A liderança, para iniciar, ela precisa ser escolhida. Também, quando se finaliza, volta-se à própria necessidade da escolha de uma nova liderança. A liderança que inicia, ela tem pela frente muitos objetivos, muitas metas, assim como também tem muitas dúvidas e receios sobre aquilo que ela deve fazer. Nenhuma liderança, ela começa sabendo tudo. Nenhuma liderança começa fazendo tudo. Ela sempre terá dúvidas, ela sempre terá algo a pensar e querer fazer como proposta. Mas já a liderança que chega ao final, ela tem um olhar para os objetivos alcançados, sem, contudo, deixar de considerar aqueles que não foram alcançados. É neste momento que a sucessão de uma nova liderança vai encontrar utilidade. Quando uma é deixada, ou seja, quando uma chega ao final e deixou algo ainda a ser completado, a ser feito, a ser realizado. Nesse sentido, a nova liderança pode olhar e dizer: vamos dar continuidade. A nossa utilidade é dar continuidade àquilo que precisa ser feito. Mas também ela pode ir em busca de traçar novas metas, novos objetivos. Começar, finalizar, iniciar e dar continuidade. Estas são coisas que líderes escolhidos devem estar prontos a fazer. Em nossa cultura atual, a gente vai perceber que há uma figura que está muito vinculada a todas essas coisas. A iniciar, a dar continuidade, a finalizar e talvez reiniciar. É o treinador. O treinador é uma pessoa que ele passa por esse tipo de situação. É ele a pessoa encarregada de repassar as instruções necessárias para aqueles que ele treina, a equipe, vir a alcançar os objetivos e as vitórias. Entre tantas características presentes na liderança de um treinador, por exemplo, eu queria destacar que é preciso que ele esteja sempre numa contínua ação de encorajamento. O treinador é aquele que encoraja, é aquele que anima, é aquele que chama
É aquele que toma a responsabilidade para si. Se o líder não consegue encorajar liderados, evidentemente sua liderança ela poderá não alcançar os objetivos e a própria liderança, por sua vez, ficará meio que desfocada. Não é difícil vermos que quando um time de futebol ele vai mal, ou ele encontra-se com uma liderança que não tem mais encorajamento para dar, ela não dá mais motivação, esse time de futebol despenca na tabela lá do campeonato e a torcida ela vai pedir logo o quê? A cabeça do treinador. Tira ele, porque tudo tem que mudar, afasta o camarada. Então, com a chegada de um novo treinador, tudo começa do zero. Tudo começa agora a ser feito pensando em novas metas, novos objetivos que precisarão ser traçados. Ou começa tudo de novo e tudo mesmo, do zero. Para alguns isso pode ser monótono, chato, enfadonho, e não tem o porquê de ser assim. Deixava ele lá, vai dar continuidade, etc. Por que vai voltar a fazer tudo do zero? A gente vai voltar a treinar, voltar a pensar nessas coisas. Ora, dar um reset é difícil. Mas se tratando daqueles que servem a Deus, as coisas elas não podem ser vistas assim. Para o povo de Deus, tudo, e absolutamente tudo, tem propósito. Tudo tem finalidade. Nada está fora de ordem. Por mais repetitivo e doloroso e cansativo que seja, mas nada perde seu propósito diante do Senhor. Pensando assim, queridos, podemos concluir que o encorajamento, junto de outras marcas, ele é um principal fator que precisará estar presente numa liderança para que eles cumpram com seus objetivos. O texto que nós lemos, ele vai justamente apontar e levar-nos a considerar uma liderança que encoraja para liderar. Você já pensou que hoje estamos dispostos aqui a escolhermos homens que estarão liderando sobre outros homens, a fim de que esses homens que serão liderados passem também a liderar? Mas, para tanto, esses homens que vão ser escolhidos precisam ser encorajados, para que eles possam também ser encorajadores e virem a encorajar. Nesse texto, a primeira coisa que nós podemos perceber é que o Senhor é o líder que encoraja seu povo. O Senhor é o líder que encoraja seu povo. Uma liderança cristã que encoraja para liderar, primeiramente vai identificar que é o Senhor, o líder, que encoraja, ou é que é encorajador do seu povo. O texto mostra que a liderança de Moisés estava assim, chegando ao final. Talvez, na cabeça de alguns, na morte de Moisés, fazer o que agora? Não tinha sucessor. O que então a gente vai fazer? Mas não podiam esquecer que, embora Moisés estivesse lá e eles vissem Moisés e Moisés liderasse, a liderança maior, a liderança suprema, a liderança absoluta, a liderança em todos os aspectos, primeiramente, vinha do Senhor. Então o texto mostra para nós que chega ao final a liderança de Moisés e que é avisado que não passaria o Jordão. Sua vez, Moisés vai e chama o povo e informa ao povo que ele não iria passar adiante, mas que Deus prometeu destruir as nações e dar ao povo elas, para que eles a possuíssem. Sabemos que isso se trata aqui do cumprimento das promessas de Deus aos patriarcas. Isso foi o próprio Deus que falou. E é evidentemente que a palavra de Deus ela é fiel. Mas um momento como esse poderia gerar dúvidas. Será que essas promessas iriam se concretizar? Enfim,
Deus, por meio de Moisés, está justamente encorajando o povo, dizendo: as promessas permanecem de pé, o Senhor está com vocês, e é Ele quem vai adiante de vocês. Passar adiante implica dizer que o Senhor, com sua presença, estaria com o povo. Deus passar adiante, estar adiante do povo, implica dizer que Ele estaria presente e passando essa dianteira, faria aquilo que era necessário para que o povo alcançasse os objetivos necessários. Deus diz no versículo 3 e no versículo 8, assim: e disse-lhes, Moisés dizendo, sou hoje de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás, estou lendo 2, irmãos, o teu Deus passará diante de ti, é aqui, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Aí o versículo 8, o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Então, verso 3, passará diante de ti. Verso 8, é quem vai adiante de ti. Perceba que a presença de Deus será visível em ações do próprio Deus em vários momentos, em várias realizações, com, por e para eles. Com eles, por eles e para eles. Assim o Senhor mostraria a sua presença. Assim é como o Senhor mostra que estaria adiante do povo. E antes de mais nada, é dessa forma que Deus se mostra o encorajador, dizendo: estou pronto para cumprir com as promessas que realizei, as promessas que fiz, as promessas que tratei. Isso fica lá mais claro para nós quando percebemos o versículo 4, do 4 ao 7, por exemplo, que o Senhor está presente, mostrando as suas ações. No versículo 4 diz: fará como fez a Seom e a Og, os destruiu. No versículo 5, entregará este povo, e diz ao povo: farei segundo o que tenho ordenado. No verso 6, irá convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. No verso 7, jurou dar, ou seja, ele prometeu dar aos pais, e agora ele está dizendo que fará tudo isso. Deus agindo, Deus operando, Deus em ação, Deus realizando, Deus presente, Deus indo adiante, e Deus com tudo isso encorajando o seu povo. Nossa liderança deve estar sensível aos atos de liderança de Deus sobre nós. Deus age por, com e para nós. E por seus atos de liderança e por suas promessas, nós somos encorajados, meus irmãos, a iniciar, continuar e darmos continuidade e até finalizarmos aquilo que diz respeito à nossa liderança. Somos encorajados a seguirmos adiante e diante de sua presença. Há um momento crucial na vida e liderança de Moisés, onde ele decide não continuar a missão. Você pode perguntar, como assim? Moisés não queria continuar a missão? Moisés não queria ir adiante? Moisés disse, não vou mais? Sim, ele chegou ao ponto de dizer, eu não vou. Foi justamente em Êxodo capítulo 33, verso 15, quando ele diz, eu não vou se tua presença não for conosco. Eu não vou se o Senhor não for adiante. Se o Senhor não estiver conosco. Se o Senhor não estiver agindo. Moisés sabia que sem a presença do Senhor, os feitos, as realizações seriam impossíveis de alcançar. Moisés sabia que sem o Senhor agindo com, por e para eles, dificilmente, ou melhor, impossivelmente, eles alcançariam os objetivos. Às vezes,
Uma liderança, antes de iniciar algo, deve ter a consciência que Deus, ele requer. E devem se colocar em disposição a seguir o Senhor. Antes, muitos começam a pensar, mas a burocracia, mais as reuniões, mais os cadernos, mais a igreja está desse jeito, mais os homens estão dessa forma, mais... E aí, muitas justificativas aparecem. Só que a nossa preocupação primária e maior deve ser a presença do Senhor. Vai conosco. O Senhor está presente nisso. O Senhor, ele vai adiante de nós. Somente com o Senhor em nossas vidas seremos encorajados a iniciar, a lutar e a prosseguirmos até alcançar os objetivos necessários. A realidade é que, na jornada da liderança, nós seremos pressionados, encurvados, dobrados e até podemos desesperar da própria vida, assim como Paulo. Porém, diante de nós, se estivermos sendo encorajados, ou o nosso encorajamento vier do Senhor, nosso caráter, ele se tornará resiliente. Acredito que os irmãos saibam o que é isso. Ser resiliente. É como se você pegasse uma barra de ferro e colocasse sobre ela a pressão necessária, a ponto de quase dobrá-la ao meio. Mas ao mesmo tempo, ou depois que ela for dobrada ao meio, perceber que ela continua com as suas características. Ela só foi dobrada. Ela não trincou, ela não rachou, ela só encurvou até aquele ângulo. E depois pegar essa mesma barra e colocar outra pressão que ela volte para o mesmo ponto do qual foi o ponto de partida. E perceber que as características são as mesmas. Perceber que ela tem a mesma durabilidade. Perceber que ela é a mesma coisa desde o ponto inicial. Isso é ser resiliente. Seremos dobrados, seremos pressionados, vamos querer desistir. Mas se formos resilientes, porque primeiramente formos encorajados pelo Senhor, então seremos capazes de suportar a pressão existente nas cobranças e nas relações na tarefa da liderança. Sim, dá trabalho. Dá trabalho. Interagir, se relacionar, convocar o povo, convencer, animá-los, encorajá-los, tudo isso dá trabalho. E a sua alma vai ser pressionada até o fim. Mas se o Senhor for com você, adiante. Esse é o objetivo. Deve ser a sua maior preocupação. Se o Senhor for com você até o fim, então aquilo que é repetitivo, monótono, enfadonho, nos servirá, meus irmãos, como alerta para nos lembrar que Deus é quem age por nós. Deus é quem age por você. Deus é quem age em seu povo, por seu povo, para seu povo. Apenas precisamos fazer o que Ele nos ordenou. Então, como o Senhor encorajou o seu povo, a Josué a prosseguir na missão de conquistar a terra prometida, e fez com que a sua presença e suas ações por eles, para eles, estivessem lá, uma liderança que encoraja para liderar, também precisa identificar que o Senhor é a liderança maior que está sobre ele. Não temos mais Josué. Não temos mais batalhas com espadas e cavalos. Hoje, nossa luta é uma luta espiritual. Uma parte consigo mesmo e outra parte contra o inimigo de nossas almas. Nunca contra o próximo, contra os nossos irmãos. Nunca. Todavia, temos um líder maior.
o sumo pastor de nossas almas, lutando por nós e para nós. Toda a vida de Cristo, suas promessas, suas ações, são encorajamentos pelas quais, escolhidos para liderarmos, nós somos confrontados a iniciar, finalizar e prosseguir sem lançar fora a mão do arado, porque ele não desistiu. Ele não ensina os seus discípulos, os seus servos, os seus irmãos, os nascidos de novo, a desistir. Mas ele encoraja com a sua própria vida e com suas ações, para que nós possamos iniciar a boa obra e vermos Deus completá-la. Logo é preciso que sua presença, indo adiante, esteja visivelmente clara e seja perceptível a todos os liderados que os escolhidos foram e estão encorajados a liderarem por causa da presença do Senhor em suas vidas. Por que você lidera? Porque o Senhor está presente em minha vida. Por que você suporta? Porque o Senhor está comigo. Por que você aguenta? Porque o Senhor me ensinou a fazer. Porque você vai? Porque o Senhor me mandou. Porque você quer? Porque o Senhor, Ele me falou assim. Mas como será possível perceber a presença e o encorajamento do Senhor em nossas vidas, meus irmãos? Algo é dito ao povo e também a Josué, que demonstra que o encorajamento e a presença do Senhor são perceptíveis. Veja no verso 6, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deus volta a repetir aquilo que o próprio Moisés falou para o povo. Como se estou confirmando. Agora você, Josué, quem escolhi para suceder, que eu estarei com vocês. Agora, ser forte e corajoso. Não tema, não te atemorizes. No verso 7, nós vamos perceber isso de uma maneira muito mais nítida, muito mais clara. Porque o verso 6 e 7 vai ser repetido, o verso 7 de Deuteronômio 31 vai ser repetido em Josué, capítulo 6 e 7. E vamos ver que no verso 7, isso é repetido de uma maneira mais enfática, mas trazendo um detalhe que não pode saltar os nossos olhos, que vai saltar os nossos olhos, que não pode se perder de vista. Nele diz, verso 7 agora, de Josué capítulo 1, tão somente ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Em Deuteronômio 31 ele fala ser forte e corajoso. Em Josué ele fala também ser forte e corajoso. Ele repete, mas ele traz um detalhe. Ser forte e corajoso, em que sentido? Você pode perguntar. No sentido de fazer com que tudo aquilo que foi instruído, tudo aquilo que foi ordenado, segundo a lei, possa estar presente em sua vida, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. É dessa forma que a presença de Deus será perceptível, ela se demonstrará em nossa vida. Ser forte e corajoso pode ser resumido a ser homem. Talvez você nunca pensou assim, mas Deus simplesmente estava falando para Josué e também para o povo: sejam homens. Como? Como assim? Considerando as minhas instruções, as minhas ordenanças. Levem a cabo elas. Possam vocês agirem
guardarem em seus corações e, dessa forma, ensinarem, encorajar a outros a viverem da mesma forma, do mesmo jeito. Ser forte e corajoso, ser homem autêntico. Como falei anteriormente, não temos mais Josué, e nossas lutas não são mais contra inimigos armados, ela é contra nós mesmos e contra os inimigos e as hostes malignas. Então, essas lutas vão se desdobrar em nosso senso de prioridade. Todos os dias você vai ser pressionado a colocar coisas em primeira instância na sua vida em detrimento ao reino de Deus. O seu senso de prioridade, ele vai ser confrontado. Também você vai passar por pressões no seu senso de capacidade. Você vai olhar para si mesmo e vai se ver como alguém inútil, que não tem capacidade para suportar, para aguentar, para fazer, para realizar. Também você vai ser pressionado a não ter compromissos, mas se comprometer com outras coisas, que não a igreja, que não as atividades, que não a sociedade, que não a sua vida espiritual, a sua vida piedosa. Você vai ser pressionado a não fortalecer-se um bom aprendizado. Você também demonstrará que é tentado a ter interesses e se esforçar por coisas que no fim não estão relacionadas ao reino de Deus. Hoje ser homem está, além de ter barba, ter músculo, além de ter fala grossa. Nada disso diz respeito à masculinidade. Nada disso diz respeito à masculinidade. Antes, é estar comprometido com sinceridade, empenhar sua palavra em juramentos e considerar praticá-la, considerar os valores do reino e os termos em primeiro lugar em nossa vida e na dos outros. Depois você pode pensar na sua barba, nos seus músculos e falar grosso. Essas coisas devem estar. Tudo isso só é possível se cada um de nós for. E já somos pelo Senhor. Mas somos encorajados a liderar nossa vida por meio da lei do Senhor, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguirmos em frente para o alvo. E nesse sentido, meus irmãos, alcançarmos ser bem-sucedidos. Isto quer dizer, estamos prontos a encorajarmos uns aos outros a liderar nossa vida, nossas casas, nossas famílias, nossas igrejas, conforme o Senhor nos ordena na sua palavra. O encorajamento e a presença de Deus vai ser perceptível na vida da liderança que é forte e corajoso o suficiente para ser guiado obedientemente à palavra de Deus. Você quer ser um bom líder? Quer demonstrar que é corajoso? Quer demonstrar que é forte? Então, seja guiado pela palavra de Deus em obediência, antes de mais nada. Caso estes não sejam, então, os motivos que nos levem a liderar, esqueçamos a liderança. Não adianta liderar, porque estará em jogo, no final das contas, é que queremos aparecer, queremos receber glória, queremos destronar o Senhor, queremos fazer com que os holofotes, as luzes se voltem para nós, para as realizações que nós possamos fazer e alcançar por meio dos nossos esforços meramente carnais. Mas lembre-se, a sua luta é contra si mesmo. Então, ela começa olhando para você, grata humildade de perceber o quanto você é carente e dependente do Senhor. E logo,
precisa ser encorajado, fortalecido, para então, com a graça dele, poder se tornar alguém obediente, forte e corajoso. Capaz, pronto, disposto, inclinado a servir. A servir, porque a liderança, antes de ser uma autoridade, ela primeiramente passa a ser serva do Senhor. Só que não há como fazermos isso, abdicarmos a liderança, sem pagarmos um alto preço por isso. Quem não quiser liderar, quem abrir mão da liderança que Deus colocou sobre suas mãos, nós como homens, liderando nossas casas, liderando nossas famílias, liderando a igreja do Senhor, liderando nossas vidas, se nós abrirmos mão, isso concorrerá, meus irmãos, para pagarmos um preço altíssimo, porque no mínimo estaremos dando ouvidos a outro tipo de encorajamento, a outro tipo de liderança, que não a do Senhor. Nós podemos até ser bem-sucedidos em algumas áreas da nossa vida, se assim fizermos, mas não seremos bem-sucedidos como o Senhor diz em sua palavra. O sucesso do mundo é inimizade contra Deus, está baseado no pendor da carne. Sendo assim, não é sujeito à lei de Deus, parafraseando Paulo aqui em Romanos 8:7. Mas o Senhor, Ele nos encoraja a sermos fortes e corajosos, em não rejeitar suas instruções, mas a aceitá-las, colocando em prática, encorajando a outros a liderarem suas vidas, suas casas, suas famílias, a igreja, diante da presença do Senhor, como verdadeiros homens, fortes e corajosos, que amam mais a palavra do que o mundo e suas próprias vidas. Pois nela nós encontramos o real motivo para sermos homens, líderes, que encorajam e lideram, assim como o Senhor faz. Deixe-se ser encorajado pelo Senhor e lidere diante do Senhor e encoraje a outros. Esse é o fundamento do Evangelho. Jesus, um grande líder, que encorajou outros a então ir em busca de homens, para que esses também se tornassem grandes líderes e encorajassem outros a viverem para Deus, segundo a sua palavra, diante da sua presença, pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Termino com a frase de Arthur Tampan Pearson. Ele foi um pastor presbiteriano em Nova York no século XIX, pregou 13.000 sermões. Ele disse: todos possuem algum dom, portanto devem ser encorajados. Ninguém tem todos os dons, portanto todos devem ser humildes. Todos os dons vêm do Senhor, portanto todos devem estar satisfeitos. Que haja alegria e satisfação em nosso coração por estarmos hoje aqui, podendo ser encorajados para liderar, porque Deus deu dons aos homens com a subida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a sua igreja estivesse habilitada e assim pudesse ser edificada para toda boa obra. Que Deus abençoe.